tive o capricho de trazer textos que provam isso que eu estou dizendo, para você ver que eu não estou aqui alucinando, mas sim passando para você um conhecimento verdadeiro que irá libertar sua mente em nome de Jesus. Primeiro, Gênesis 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua. Fala comigo, uma língua. Uma só maneira de falar. Quem conhece o capítulo 11 de Gênesis, da Torre de Babel? Então, no início do capítulo está dizendo que tinha uma língua apenas. E a palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui houve a divisão de línguas. Sim ou não? Você crê no que está escrito? Se você não acredita em mim, acredita pelo menos na Bíblia, pelo amor de Deus, ela está aqui. Então Deus falou, nós vamos descer e vamos confundir a língua deles, para que eles não se entendam. E a partir dali, houve uma divisão de línguas. Gênesis 11, versículo 7. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 10, 25. Éber, nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto os seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Peleg significa divisão. Fala comigo, divisão. No versículo 31 do capítulo 10 está escrito, são estes os filhos de Sem. Fala comigo, segundo as suas famílias. Lê o que está escrito aqui, irmão, pelo amor de Deus. Que capítulo que é esse? 10:31. A divisão foi aonde? 11:7. No 10:31 já tinha outra linguagem. No versículo 25 foi onde aconteceu a divisão das terras, e esse menino ganhou esse nome aqui por causa da divisão que teve de língua e terra. No versículo 31 vem mais especificado, são esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias. Fala comigo, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Ficou todo mundo junto que tinha a mesma linguagem. Está vendo que a Bíblia ela não está na ordem cronológica certa? E se você não ler de uma maneira correta, aí você confunde. Foi por isso que o cara foi lá e colocou chamado de Abraão. Chamado de Abraão. O que foi narrado no capítulo 11, se deu no final do capítulo 8 para o capítulo 9 de Gênesis. Mas onde então está o chamado de Abraão? Vira para quem está do seu lado e fala assim, onde está o chamado de Abraão? Olha o chamado de Abraão, onde que está aqui, ó. Atos 7, do versículo 2 ao 4. Você tem Bíblia aí? Abra, querido. Marca esse trem aí, pelo amor de Deus. Para nunca mais você falar que Abraão foi chamado lá no capítulo 12 e saiu de Harã e está tudo certo. Não, ele não saiu de Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus. Atos 7, versículo 2 ao 4. Está escrito, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Fala comigo, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Onde que apareceu para ele, irmãos? Quando estava na Mesopotâmia. Antes de habitar em? Acorda em nome de Jesus. Antes de habitar em? Então o chamado dele não se deu em Harã. O chamado dele se deu na Mesopotâmia. Porque depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe. Aliás, vamos continuar ali, né? Antes de habitar em Harã. E disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Fala comigo, então, saiu da terra dos caldeus. Fala comigo, da terra dos caldeus. Amém? Onde era a terra dos caldeus? Ur dos caldeus. Antes de habitar em Harã. Antes de habitar em Harã, ele morava onde? Ur dos caldeus. Capítulo 15, versículo 7. Deus, o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus. Versículo de número, continuando aqui, né? Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã.
Era para ele ter ido para Canaã, ele parou em Harã. Parou no meio do caminho, onde não era para parar. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Primeiro, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe. Fala comigo, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe. Por que isso? Porque a morte do pai dele foi responsabilidade de Deus. Deus tinha um propósito, o pai dele estava atrapalhando, por causa do comércio que ele tinha, em parar em Harã. Então o que Deus fez? Deus matou ele. Não pensa que Deus é sentimentalista não, que se precisar de matar alguém, ele mata facinho, filho. Ele é dono da vida. Agindo eu, quem impedirá? Quem disse isso foi o Senhor em Isaías. Não tem nada que impede o agir de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando o pai dele morreu, ele não saiu não, foi Deus que o trouxe. Ou seja, o próprio Deus provocou essa situação, porque se o pai dele não morre, ele não saía. O pai de Abraão era fabricante de falsos deuses, e em Harã havia uma variedade de nichos de falsos deuses. Logo, Harã era uma grande oportunidade para Tera, pai de Abraão. Oportunidade de quê? Fala comigo, ganhar dinheiro. Fala assim, ficar rico. Com a idolatria. Opa, nós saímos de Ur e paramos em Harã. Abrão, vamos ficar aqui, cara. Vamos ficar aqui porque a terra aqui é boa. Olha a quantidade de deuses que esse povo adora. Inclusive tem deuses nossos aqui. Você sabe que a minha família, eu tenho esse ofício já há tempos. Então, aqui é meu lugar, é aqui que eu me sinto muito bem. E ali ele ficou e Deus deu um jeito de acabar com ele, para que Abraão pudesse cumprir o seu chamado. Atos 7, versículo 4. Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Que terra era essa? Fala comigo, que terra era essa? Vira para quem está do seu lado e fala assim, mas que terra que é essa? Canaã. Quando fala Canaã, você lembra de quê? Mana, leite e mel. Eu vou falar com vocês, Canaã não mana leite e mel. Que é isso, pastor? Não mana. Olha a terra que Deus mandou o Abraão para ela. Mais para frente você vai ver de onde ele saiu, a terra que Deus tirou ele e onde Deus colocou ele. Quem era ou o que era ou quem era Canaã? Quem que era? Né? O que era? Canaã, neto de Noé, filho de Cã. Está lá no capítulo 9, versículo 18. Cã é o pai de Canaã. Então Canaã, que é o fundador dessa cidade, era neto de Noé. Cã, ou Cão, olhou pervertidamente a nudez de seu pai Noé. E quando Noé despertou da sua embriaguez, amaldiçoou Canaã. Peraí, mas quem viu foi Cã e Canaã que foi amaldiçoado? Porque foi o filho dele que estava provocando aquela perversão. Então a maldição que Noé lançou foi sobre o filho de quem descobriu a nudez, para que ele recebesse o mesmo que ele estava plantando ali naquela hora. A partir dali, Canaã tornou-se incestuoso. Ele teve relações sexuais com seus filhos, e os filhos de Canaã tinham relações entre si, e virou uma cachorrada aquele negócio. Pastor, será que é isso mesmo? Sim, e você vai ver isso mais para frente em alguns versículos. Canaã tornou-se uma terra de grande imoralidade sexual. Canaã, fala comigo, um deserto amaldiçoado. É diferente de terra que mana leite e mel, é ou não é? É ou não? É muito diferente. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Fala comigo, não imite os filhos de Canaã.
Amém? Para o qual eu vos levo, nem andeis os seus estatutos. Está em Levítico 18, do 1 ao 3. Mas que obras eram essas? Do versículo 6 ao versículo 12 de Levítico 18, está falando que obras eram essas, e eu deixei aí no slide. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Esse descobrir a nudez, se você pegar na linguagem de hoje, você vai encontrar para não manter relações sexuais com ela. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é a tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. Pastor, por que isso aí? Porque é isso aqui que acontecia lá. Por causa da maldição de Canaã, era assim que eles viviam. Era dessa maneira que eles se comportavam. Onde há perversão sexual, presta atenção, há também escassez de recurso. Onde há perversão sexual, há escassez de recurso. Eu quero pedir o seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.